Olá, graça e paz, boa noite, graça e paz, Deus nos abençoe. Estamos começando hoje mais uma live, mais um testemunho abençoado com a graça de Deus. Hoje nós vamos falar com a nossa Oliva Natália Freitas, um testemunho muito abençoado. Vou dar um spoilerzinho, vamos falar sobre relacionamento tóxico, depressão, como que essa Oliva superou tudo isso em Deus e hoje é azeite fresquinho, purinho, derramando nas nossas vidas, na vida de todos que a cercam, de sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai nosso, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós te engrandecemos por todas as coisas, queremos te render graças, queremos te louvar, Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito e por tudo aquilo, Senhor, que Tu ainda há de fazer em nós e através de nós, porque Tuas promessas, Tuas bênçãos, Senhor, são infinitas, Senhor, são muito além daquilo que pedimos ou pensamos, e a Tua palavra diz que se nós estivermos em obediência a Ti, aos Teus mandamentos, essas bênçãos nos percorrerão, correrão atrás de nós. Nós te louvamos, Senhor, por isso, mas não é por isso somente que nós temos o Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, não. É pelo benefício da salvação, é pelo teu sacrifício, é por gratidão e amor a tudo que o Senhor já fez por nós. É pela tua criação, é por o Senhor ter nos criado, ter nos feito filhas. E nós te louvamos por tudo isso, Senhor. Toma essa live nas tuas mãos, esse testemunho que seja edificante, assim como foi e é para a minha vida, porque já conheço, já sou amiga da Natália, já fui muito abençoada pela vida dela, que outras vidas assim sejam, através dessa live, assistindo agora, online, ao vivo, ou depois, mais tarde, em nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, encontre terras férteis para crescer e prosperar e edificar umas às outras em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Natália já entrou? Tá aí? Tá, graças a Deus. Hoje a gente vai falar, a minha irmã ainda não chegou da igreja, que luta. Então hoje é quinta-feira, né? A próxima live vai ser na quinta-feira também, próxima quinta. Mas na outra semana a gente vai ter de voltar para segunda-feira por conta do compromisso da minha irmã na igreja. Minha irmã é ministra de louvor e ela vai ter compromissos também às quintas, tá bom? Então, hoje, na próxima vai ser quinta, na terceira semana nós vamos fazer essa live a partir das segundas-feiras, tá bom? E hoje, a parte que nós vamos falar sobre esse processo da azeitona ao azeite, a gente vai falar... Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Natália, digita aí. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Dai, tá me ouvindo? Tá tudo ok? Fala comigo. Tá? Então tá bom. É que eu uso o fone e eu não tenho ninguém aqui em volta para dizer se tá tudo bem. Eu peço às crianças para saírem da internet para poder não ficar falhando, né? Então tá bom, obrigada. Hoje nós vamos falar sobre o uso do azeite nos tempos de Jesus, tá? O azeite, ele tinha algumas serventias, ok? A primeira serventia do azeite, né, o azeite extra virgem, ele servia como alimentação, tá bom? E sobre a alimentação nós falamos sobre o próprio testemunho, a nossa vida, né? Nossa vida, a palavra vivida, ela serve de alimento para outras pessoas, ok? A segunda coisa do azeite, aí já era o azeite não tão puro, ele servia para iluminação, né? E a palavra de Deus, ela diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não estamos aqui deixando a palavra de Deus em segundo plano ou algo de segunda qualidade, não.
mas o azeite ele tinha esse serviço também, tá? A terceira coisa era como sabão, ele era usado, dava para fazer sabão. E quando a gente fala em sabão, a gente lembra daquela musiquinha, né? O sabão lava o meu rostinho. A gente fala de libertação, né? Porque pela palavra, pelo uso da palavra, ela nos liberta. A libertação não consiste em expulsar demônios. A libertação, como Jesus disse, conhecereis a verdade é a palavra, e a verdade vos libertará, ok? Por isso que existem muitas pessoas que aceitam Jesus, mas logo se afastam da palavra, da igreja, porque não mergulham na palavra. É através da palavra que vem essa limpeza, essa libertação espiritual, ok? O quarto uso do azeite é como óleo da unção, né? Ele servia para consagrar sacerdotes, pastores, como óleo da unção, ungia, né, as pessoas, né, e para cura. E o quinto era para ferida. Ele era usado para curar feridas, tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E a partir desse paralelo que a gente tem feito aqui, como olivas do Senhor, nós vamos ver a que veio o testemunho da nossa querida Natália. Vamos chamar a Natália? Vamos chamar a Natália, vamos começar. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Maravilhoso, abençoado. Se minha irmã conseguir chegar em tempo, a gente. Se minha irmã conseguir chegar em tempo, a gente trabalha com ela aqui também hoje. Tá com a câmera invertida. Isso! Sim. Oi! Oi, Nath! Graça e Oi, paz. Vanessa. Mais amor. Tô te ouvindo, mas sua Achar imagem tá que travada agora. Agora tá mexendo. melhorou? Melhorou. Vai da internet. Tá tudo Deixa bem eu agora? ver. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Vamos lá. Eu conheço sua história. Eu conheço seu lindo testemunho, doído testemunho. Porque a gente está aqui falando sobre o processo da azeitona para o azeite, né? E isso dói. Até a gente chegar no processo final, no propósito final, que é o azeite. A azeitona sofre. A azeitona é esmagada, ela é espremida, ela é amassada. Eita glória! Mas isso dói, né? E eu sei que você passou por um processo doloroso, mas hoje você é azeite puro, derramando na vida de muitas, da tua igreja agora, né? Que não é mais a minha, né? Até o começo do ano eu estava na mesma igreja, congreguei anos com a Natália, mas agora da igreja dela e por onde ela passa. Mas vamos lá, começa aí, por onde você quiser. Boa noite, gente. Eu me chamo Natália. Muito obrigada, Vanessa, por convidar para mais uma vez contribuir de alguma forma com a minha vida, com o meu testemunho, para que outras pessoas também possam ser edificadas, outras mulheres também possam Amém. ver que tem sim saída, alternativa. Com Jesus tem, né? E esse é o meu lema, é viver para obedecer aquilo que o Senhor tem para a minha vida como serva, como filha de Deus, né? Sobre essa dependência dele. E é isso. Eu me chamo Natália, sou casada, tenho 3 filhos, uma é do coração e 2 são meus, né? A Giovana, do meu primeiro casamento, o Benjamin, do meu atual esposo, Tiago, e juntos nós formamos uma família e estamos vivenciando todos os processos que precisamos viver, né? Mas antes um pouquinho disso, dessa história da minha família que hoje é estabelecida,
é cercada pela mão do Senhor, né? Estruturada pela mão dele também, firmes na rocha dele, que eu enfrentei alguns obstáculos, né? Algumas situações que muitas mulheres enfrentam hoje em dia, e às vezes pelo preconceito ou pela crença mesmo que a gente cresce, acredita que a gente tem que viver, né, ao lado de uma pessoa. Mas eu vou dar um resumozinho desde o meu, para que as pessoas entendam um pouco, né, da história. O resumo um pouco da minha vida no completo, né? Eu sou filha da Nazaré e do José Lopes. Meus pais, eles se separaram quando eu tinha 7 anos, apenas 7 anos, e eu sou a filha do meio de 3 meninas. Tem as minhas 2 outras irmãs, que é a Ângela e a Bruna. E nesse cenário de família desestruturada, né, pelo alcoolismo, meu pai era alcoólatra, pela uma família totalmente conturbada, minha mãe precisou, depois de anos, né, muitos anos de sofrimento e dificuldades, ela precisou romper com aquele casamento, porque ou era a vida dela, né, ou a vida dela corria risco, né, diante daquele cenário, porque meu pai era extremamente agressivo, né, devido à bebida, depois que bebia. Então, ela manteve um casamento ali de 13 anos, por conta das filhas, por conta do tempo, por conta que amava, por conta de todo um histórico que a mulher, né, acredita, todas nós que casamos, acreditamos que precisamos estar casadas e ali levar aquele casamento, né, até que a morte separe, porque a gente casa para isso, né, até que a morte nos separe. Mas, infelizmente, A morte natural. a morte natural, né? Mas, infelizmente, as coisas não são assim, né? Dessa forma. E nós crescemos nesse cenário, diante desse momento, né? Que a minha mãe precisou se separar, a gente foi viver com a minha mãe sempre muito batalhadora, muito guerreira, sempre ali lutando por nós. Ela criou 3 filhas, que para honra e glória do nome do Senhor, são filhas maravilhosas, de caráter, honestas, com os princípios e os valores que ela sempre nos ensinou, né? E diante desse cenário eu vivia uma turbulência, né, de pais separados, aquela história de que vai para casa do pai finais de semana e fica com a mãe durante a semana. E até a princípio não tínhamos muito problemas em relação a isso, porque meu pai morava com a minha avó e minha avó sempre cuidou muito da gente. Na minha adolescência que eu comecei a ter um pouco como eu sempre tive uma personalidade muito forte, então eu tinha muitos problemas dentro de casa, com a minha mãe, meu padrasto, e ali geravam alguns conflitos, né, diante daquele cenário. Eu precisei, aos meus 16 anos, da minha adolescênciazinha, saindo da infância para a adolescência, né, para resumir mais rápido, precisei morar com a minha avó por conta de muitos conflitos que existia entre eu e meu ex-padrasto, né? E ali eu ficava entre a minha mãe também ficava entre eu e meu padrasto, aquela luta, né? Que é também quando se tem, né, a criação de filhos ali juntos. E que hoje eu super entendo também, né? Que em alguns momentos eu tô no lugar da minha mãe, né? E depois dos meus 16 anos eu fui morar com a minha avó, precisei morar com a minha avó. E aí, nesse período que eu precisei morar com a minha avó, é que eu comecei a namorar e a ter o meu relacionamento com o pai da Giovana, né, com o meu ex-marido. E aí eu precisei... Só um instantinho, Vanessa, que o Ben tá aqui. Só Jesus, Ben, vai pra lá. Eu esqueci de trancar a porta e ele tá aqui em cima de mim. Ben, dá um oi aqui, que você tá me tirando a minha atenção. Dá um oi pra tia. É a mãe do Heitor. Parabéns, amor. Fez aniversário, parabéns. Fala obrigada pra tia. E agora você vai pra lá, igual a mamãe conversou, tá? Obrigada. Fecha a porta, filho. Desculpa, gente, senão eu já tava perdendo meu raciocínio aqui ele atrás de mim. E aí, aos meus 16 anos, eu conheci o pai da minha filha.
E eu namorei com ele 4 anos nesse relacionamento. E eu sempre fui cristã, né? Desde os meus 11 anos me converti. Desde os 11 anos eu frequentava a igreja, aos 14 anos eu me batizei. Mesmo os meus pais não sendo cristãos, eu era aquela que queria muito por Jesus. Queria muito de Deus, porque já que eu não tinha, né, ali a presença, né, de pai e mãe junto, que é aquilo que a gente carregava, que eu carregava há muitos anos, eu aceitei Jesus aos 11 anos. Aos 16 eu comecei esse relacionamento. E aí, nesse período do relacionamento de namoro e noivado, sempre era tudo muito tranquilo, né? Porque a gente é imatura, apaixonada, amando, a gente se entrega, né? Carente. Carente, né? E a gente não quer ver mais nada na nossa frente a não ser aquele amor platônico, né? E a gente fica completamente fixada naquela pessoa e a gente não consegue ouvir as pessoas. Uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui muito claro para os jovens, para as pessoas que pretendem, né, se casar no futuro. Gente, uma das maiores decisões da nossa vida é quem, não é a faculdade, não é a sua profissão, isso você pode refazer. É quem você vai construir a sua família. Sabe? Quais são os princípios dessa pessoa, o caráter, a família. Conhecer isso é fundamental. Sabe, se a pessoa. Estou falando no contexto de nós cristãos, né? Se a pessoa é cristã, vive num relacionamento cristão, essa pessoa ela precisa ser apaixonada por Jesus. Essa Amém. pessoa precisa querer muito de Deus, porque se ela estiver ali com Jesus, ela vai muito bem te fazer feliz, porque ela vai ser uma pessoa feliz, vai ser uma pessoa realizada, ela vai estar pronta para poder realizar na vida do outro, Amém. quando a gente Somar. decide, né, somar, decide o casamento. E eu me casei muito nova, eu me casei com 20 anos. Eu queria muito me casar porque eu queria construir uma família. Eu queria ter ali o alicerce do lar, de família, de ter meus filhos, de sair daquele cenário que morava com a avó e que morava com o pai, que morei com a minha mãe, que não tinha uma referência de família, de base, né, de família. Então eu queria muito construir isso. Então aquilo eu carregava com muita força. E como cristã, a gente imagina e fantasia muita coisa. Essa é a realidade, quando a gente é muito nova, né? Quando a gente é Uhum. muito imatura. Então a gente fantasia inúmeras coisas que, na realidade, quando vai para o mesmo, morar debaixo do mesmo teto, é bem diferente. E eu me casei, eu tive bons momentos, felizes, é claro. Eu não vou dizer que eu fui infeliz totalmente no meu relacionamento, mas eu tive muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades em relação a todo o processo da convivência, porque depois que você casa, que você passa realmente a conhecer, né, a pessoa ali, a lidar. E eu naquela expectativa de ser feliz, porque eu coloquei na minha cabeça que eu seria feliz quando eu me casasse, Hum. que é uma outra coisa que a gente não tem que. Ninguém tem que esperar ser feliz, gente. A felicidade ela é construída dia a dia. A gente precisa construir, sabe, a nossa felicidade, precisa estar feliz com a gente mesmo, sabe? Seja solteiro, seja feliz, seja se você passou por um processo de divórcio, se você é viúvo, viúva, seja qual for o seu estado civil, você primeiro precisa ser muito feliz com você mesmo. Que a partir do momento que você é feliz com você mesmo, que você é seguro com você mesmo, você não vai depositar a tua vida, a tua esperança no outro. Você vai ser o quê? Forte, resiliente, para construir aquilo ali dentro de você. E aí, nesse período que eu me casei, né, aos 20 anos, hoje eu tô com 38, gente. Eu vivi momentos felizes, momentos agradáveis, é claro. Eu lutei muito pela aquela história, pela aquela família também, porque eu acreditava muito, né, que a família ainda ela é a base de tudo, né? Ela é a estrutura da sociedade, né? Uma boa família,
uma família que tem ali os princípios, os valores, entendeu? Corretos. Mesmo que seja família de uma mãe ou uma família de um pai, seja qual for a família que queira se estruturar nas coisas de bem, né? Nas coisas que vêm também do Senhor. E ali eu acreditei que eu estava formando uma família, mas eu acho que eu estava sozinha nessa família. E eu passei a enfrentar muitas dificuldades no início do casamento, porque a gente tem a dificuldade do relacionamento, é claro, da convivência, do dia a dia, da imaturidade, de tudo isso que é somado ali quando você se casa. Mas depois de 2 anos e meio, eu comecei a viver um processo muito doloroso, que eu comecei a descortinar a pessoa com que eu estava casada. Eu não conhecia por completo, achava que conhecia, porque 4 anos de namoro eu achava que estava bem, né? Conhecendo a pessoa com que eu estava me casando, casei, noivei. E ali eu achei que eu estava segura diante daquele cenário, daquele relacionamento. E com 2 anos e meio eu passei a viver uma situação um pouco difícil. Só um instantinho, Vanessa. Bem, vai lá para fora, por favor, que ele não está me dando sossego, ele está aqui dentro do quarto. Pera aí. É porque ela tem um filho e uma filha. Eu já falei, você dá licença, você desce. Desce, por favor. Crianças, ao vivo é assim mesmo. Crianças é desse jeito. E ele é pequenininho ainda, 7 aninhos, que é a mamãe. Os meus já são grandes, eu boto logo pra dormir. Vai dormir. Tranquei a porta. É porque tem muito tempo que eu não faço live, ele já tá até Desacostumou. desacostumou, que eu peço sempre silêncio que eles fiquem lá. Uhum. E aí, nesse período do 2 anos e meio de casamento, eu descobri que ele tinha um relacionamento extraconjugal. Eu descobri, não. Na realidade, a minha família descobriu, né? E ali a gente enfrentou isso juntos, mas ele sempre mentia, né? Muito. Ele sempre me escondia a real verdade de tudo que ele vivenciava, até o ponto de eu realmente não mais acreditar naquele relacionamento, não acreditar mais em tudo que ele me passava. Só que nesse período desse relacionamento extraconjugal, eu engravidei da Giovana. E aí, na gravidez da Giovana, eu, até 4 meses, eu acreditava que realmente ele não estava com ninguém. Só que desde esse período da, 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 da traição, né? Da traição. Da traição, desse período do início da gravidez, da traição, desse período, ele nunca deixou de estar, né? E aí eu fui, com 4 meses da Giovana, tomei uma decisão, porque eu continuei percebendo o comportamento dele estranho, né? Indiferente, frio. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Foi quando eu peguei um celular que tinha várias mensagens, um celular escondido, e ali eu tinha 4 meses de gravidez da Giovana. E aí eu falei com ele, pedi para ele para sair de casa, porque eu não queria mais viver aquilo e eu iria enfrentar a minha gravidez com a Giovana, né? Com Deus, e ele seguisse a vida dele. Nessa época eu trabalhava no SESC, tinha um bom emprego, tinha a minha vida estabilizada financeira, então eu pensei sempre na Giovana, né? Ainda não sabia que era menina, com 4 meses eu ainda não tinha um sexo, mas eu focava tudo no bebê, para que ela tivesse uma gestação, né? Saudável, tranquila. Então, todo o meu pensamento foi nela. E aí, nesse período, eu fiquei sozinha, dos 4 meses até os 8 meses da Giovana de vida. Uhum. E aí vem aquelas turbilhões de coisas, né? Separa, não separa, é cristão, nós que somos cristãos, a gente perdoa, né? E aí tem os aconselhamentos pastorais para voltar, aquela coisa toda. E aí eu não me arrependo das vezes que eu perdoei.
isso eu não me arrependo, porque o meu coração sempre foi sincero e o Senhor sabia que eu queria muito a minha família, né? E o Senhor entendia, ele me ajudava naquele período, sendo que a família ela não depende só de um. Porque quando um se esforça muito para lutar por um relacionamento, alguém vai ficar de boa e alguém vai sobrecarregar uma carga muito alta, muito, muito pesada. E aí não dá, porque o relacionamento precisa ser Os dois. os dois, né? Ser algo que seja dividido. Assim como é Equilibrado. somado, né? A gente entra um na vida do outro para somar, as cargas também precisam ser divididas. E aí eu fui viver esse período com a Giovana. Eu realmente, no período da gravidez, eu sofria, porque eu queria minha família, queria estar com meu marido, queria construir ali tudo aquilo que eu criei na minha cabeça, né? E que todas nós, numa vida normal, consciência, você imagina que você vai ter, né? Seu marido ao seu lado, acompanhando o pré-natal, acompanhando os dias, tudo ali certinho. E não foi isso, né? Não foi isso que eu vivi. Eu, apesar de eu focar tudo na Giovana, eu fazia atividade física, eu fazia toda a minha alimentação muito saudável, eu fazia o pré-natal corretamente, eu trabalhava, eu estava muito feliz, mas dentro de mim tinha uma tristeza muito grande por conta dessa questão que, eu imaginei, criei algo para minha vida que iria acontecer e de repente isso foi quebrado, né? Isso foi destruído. E aí eu carregava aquela tristeza e aquela angústia muito grande, mas sempre focando no bem-estar da Giovana. Então, o período que eu deveria ter tido a depressão qual eu tive era nesse período da gravidez, mas por conta que eu foquei tanto no bem-estar dela, eu não entrei em depressão naquele momento. A depressão veio depois. E aí eu vivi com a Giovana nasceu, aquilo tudo, e eu estava decidida quando a Giovana nasceu, pelo comportamento, por tudo, e apesar de eu amar, a me separar. Porque eu falei, eu não vou aguentar continuar vivendo isso. Mas aí a gente vai, ouve os conselhos, vê que tem uma criança na história, que vai crescer sem pai, aquela coisa toda, né? Você fica ali entre a cruz e a espada, perdida, desorientada. E aí você faz o quê? Tenta, né? Tenta pela família, tenta de novo, né? Assume ali aquele lugar novamente. E aí, nesse período de separação, a Giovana já estava com 8 meses de nascida, e ainda assim, ele tinha, né, o relacionamento dele extraconjugal, mas ele queria muito a família da boca, né? Da boca para fora. Porque a família de construir, de vivência, isso não acontecia, né? Porque era muitas mentiras, era muito engano, era uma farsa, né? Porque eu acho que quando há uma infidelidade no relacionamento, esse rompimento, né? Essa quebra dessa aliança, ali para você reconstruir, é muito Deus e é muito pessoa também querer te trazer essa confiança novamente. Tem que ter um esforço muito grande. A minha psicóloga na época sempre falava assim, olha, para você ter a confiança de volta, é igual um cartão de crédito. O cartão de crédito, a cada vez que você paga, efetua o pagamento, eles vão te liberar um limite e um crédito maior. É assim que o relacionamento precisa ser baseado de confiança. Quanto mais você confia, mais crédito você tem com a pessoa. E ali não acontecia aquilo. Né? Eu não tinha aquele crédito, né? Eu não recebia aquilo de volta. E aí eu fiquei esses 8 meses, né, da Giovana nascida, aquele turbilhão, que aí a gente diminui aqui, porque não dá para poder falar muita coisa, família se mete, irmã quer matar, as irmãs querem bater, e um quer fazer, né? E você com a barriga rasgada, quase ficando louca no período de resguardo, aquela confusão que acontece na vida do todo pobre, né? Que tá se separando, né? Essa é a verdade. Que não basta ser só traumatizado porque é pobre e não tem dinheiro. Tem que ficar ainda pior
quase uma tragédia, né, Senhor? Tem misericórdia. Eu tô rindo agora, gente, mas olha, era difícil. Porque no resguardo eu pensei que eu ia enlouquecer, porque era tanta gente Imagina, falando imagina. na mente para mim, querendo que eu fizesse o que eles queriam, e eu não sabia o que fazer, e eu perdida, aquela coisa toda. E aí, com 8 meses da Giovana nascida, ele retornou, né? Ele quis a família de volta, eu também ficava, né, naquela coisa para poder que ele voltasse, né, dando aquela liberdade, porque eu queria muito a minha família, eu orava, subia monte, jejuava, gente, olha, levava roupa, levava tudo quanto é tipo de coisa para o monte para que pudesse as coisas acontecer. Eu quero aqui dizer, ninguém muda ninguém. Ninguém. A pessoa só muda por ela mesma. Se você esperar que o outro mude por conta de você, tenha certeza que isso não vai acontecer. A pessoa precisa mudar por ela mesma. Porque quando a gente muda pelo outro, não é uma real mudança. E Ela aí, tem que resumindo, entender, ela tem que entender que ela tá errada, que ela confessar pecado e pedir ajuda de Deus, porque senão isso aí, é como um viciado, né, em droga, em bebida. Não adianta a isso. gente orar se a pessoa não fizer o esforço de ir para uma clínica de tratamento ou não procurar o ambiente que traz isso para ele. Não adianta. E a pessoa que ela quebra uma aliança com a infidelidade, ela vai se reconstruir, vai ter que reconstruir o outro também. Ela tem esse papel de reconstrução, né? Vai reconstruir a si, vai reconstruir o outro também ali naquele laço. Depois da Giovana de 8 meses, nós retornamos ao lar, aquela coisa toda, fizemos casados para sempre, voltamos a congregar, aquela coisa toda de restauração familiar. Até então, tudo bem. Passou alguns anos depois, eu descubro novamente uma outra traição. E aí, como a gente fica muito fragilizada, fica muito desconfiada, você já não é mais a mesma, você já não confia mais da mesma forma, você quer saber onde a pessoa está, o que está fazendo, apesar de eu sempre ter sido muito tranquila e muito segura em relação a essa questão de não ser aquela mulher louca, ciumenta, que eu, graças a Deus, nunca fui, sempre dei a liberdade que a pessoa pode ter individualmente como pessoa, né? Que não tinha como ficar ali em cima. E ali, naquela descoberta da segunda traição, eu com a Giovana pequena, eu vivendo novamente aquele cenário. Eu tinha uma crença muito dependente emocionalmente de que eu não podia me separar, que eu tinha que ficar casada, que eu tinha que carregar aquele casamento, que eu tinha que salvar a vida do meu ex-marido, sabe? Que eu era a pessoa que tinha que cumprir esse propósito. Então eu carregava um fardo que não era meu, um fardo muito pesado. E ali eu fazia as minhas escolhas, porque eu acredito que Deus, ele tem sim o propósito para a nossa vida, sendo que nas nossas escolhas, nós é quem escolhemos. Eu acredito que Deus não interfere nas nossas decisões. As nossas decisões somos nós mesmas que fazemos. E depois, como a gente bagunça toda a história, a gente quer colocar, às vezes, culpa em Deus, né? Por que, Senhor? Por quê? Para quê? Por que isso está acontecendo? E ali eu era responsável daquela história, daquela decisão, daquela família, eu queria vivenciar aquilo. Separava, todas as vezes que eu descobri uma amante, separava. A Ivy ficava separada, casa separada, ficava com a Giovana, era aquela luta para ver a Giovana, aquela coisa toda, porque graças a Deus ele é um excelente pai, sabe? Ele é muito bom pai para Giovana, graças a Deus. Ele nunca deixou de ser, mesmo depois que a gente se separou definitivamente, ele sempre foi muito presente. Ele é um excelente pai. Infelizmente, na construção da nossa família, teve esses deslizar que aí não pôde dar continuidade. Ali é a nossa primeira família, mas Deus tinha um plano maior para nossas vidas. Me separei novamente, e aí vem aquilo tudo novamente. Que eu sou culpada, porque eu sempre tive um temperamento muito forte.
E ali ele acabava jogando a culpa para cima de mim. Ah, eu te traio porque você faz isso, porque você briga, porque você é nervosa, porque você é louca, porque a gente acaba sendo a louca da história, né? Confundindo a gente mentalmente, né? Do cenário que realmente é. E aí eu fui viver minha vida com a Giovana, trabalhava, aí eu já não trabalhava mais no Sesc, já fui trabalhar em outro local, que era uma escola. Aí fui trabalhar, dar conta da minha vida, dar conta da Giovana, e ele vivendo a vida dele. Sendo que ele queria sempre estar com a família, queria família, mas acabava caindo para o lado da infidelidade novamente. E quando foi na terceira, para resumir, né, o coreto de dores e lutas diante desse cenário, era muito choro, era muito sacrifício, e eu passava noites em claro, me perguntando o que eu fiz de errado, que aconteceu, que eu tentei fazer tudo correto e as coisas não estavam dando certo, me culpando de uma escolha que não era minha. E eu já tinha ali total aval por Deus, né, pela palavra, respaldo, que eu poderia me separar, né, porque eu vivia um cenário de infidelidade, eu poderia já ter a minha carta de divórcio tranquila, só que eu acreditava que a Giovana não poderia crescer também filha de pais separados, que é uma outra coisa também que aquilo me culpava muito. Eu falava, não, a Giovana não pode crescer igual eu cresci, com os meus pais separados, ela precisa crescer com uma família, com a estrutura, e então eu carregava aquilo também pela Giovana. Acho que esse período dessa segunda traição foi nesse período dela com uns 2 anos para 3 anos, mais ou menos. E aí a gente estava separado, depois voltava, aí ele acabou pedindo para retornar. Eu a amava, queria criar a Giovana junto, queria crescer em família, aquela coisa toda, voltava. Aí voltei, só que quando eu voltei dessa vez, eu já estava toda desestruturada. Eu estava toda perdida, eu acho que eu já estava doente nesse período, e a depressão, ela te dá indícios sutis. Você começa a perder o prazer pela vida, o prazer de cuidar das suas coisas. Eu não gostava mais de organizar minhas coisas no lar. Eu era muito disposta para o outro, mas tudo que se relacionava para mim, eu já não queria muito mais fazer. Eu já estava meio perdida nesse cenário. Aí voltamos, mas aí já foi muita confusão, já foi muito desrespeito, era muita briga, muita desconfiança. Não tinha mais nenhum vínculo de respeito, que foi até dos 3 aos 4 anos da Giovana. E aí, nessa terceira descoberta de traição, eu peguei um celular novamente escondido, que era assim, né? Que acontece. E nesse celular tinha lá todos os tipos de conversa, com todos os tipos de mulheres, sabe? E eu ficava naquele cenário perdida, todas as vezes que voltava, fazia testes de HIV, de sífilis, de tudo, porque eu tinha medo de ter uma doença sexualmente transmissível. Eu cheguei a orar para que ele não tivesse um filho extraconjugal. Porque eu falava, não, vai ser o fim realmente, porque eu não me via no fim daquele casamento. Que eu lutava tanto pelo aquele casamento, eu lutava tanto pelaquela família, que se tivesse um filho, seria o fim realmente, porque eu não conseguiria dar um fim por mim mesma, sabe? Eu tomar a decisão, não, chega, até aqui de sofrimento, não dá mais para eu viver dessa forma. Eu sempre acabava voltando, eu sempre acabava cedendo, eu sempre abria mão, até mesmo da minha vontade, das minhas decisões, porque eu estava totalmente dependente emocionalmente daquela pessoa. Então, assim, os relacionamentos tóxicos, eles fazem isso conosco. Eles nos colocam numa bandeja, eles te cativam, sabe, maravilhosamente. São aquelas pessoas cordiais, amáveis, faz tudo por você, paga tudo para você, sabe? Te dá tudo, me dava ouro, me dava tudo que eu queria, assim. Como eu podia, como pobre, né? Tinha 2, 3 carros. Então aquilo acaba te envolvendo, e você constrói aquilo também com a pessoa. Você, de uma certa forma, você
quer continuar dando continuidade a tudo isso, você não quer romper com aquilo, né? Mas diante do cenário que era, muita mentira, muito engano, muitas coisas que realmente me causavam muitas dores, eu decidi sair. Aí, dessa vez, eu decidi sair de casa por conta própria. Fui morar com uma amiga. Essa minha amiga, que hoje não mora mais aqui, mora no Espírito Santo, que é a Pri. Nós moramos 4 meses juntas. Fui morar eu, ela e Gigi. Assumimos uma casa e fomos morar para eu sair daquele cenário. E nesse período dele viver, de eu sair desse cenário, foi que eu já estava congregando na Ministrando em Fé, na igreja que você fazia parte. Já há 1 ano lá, eu estava congregando lá, porque eu já não aguentava mais congregar na igreja que eu congregava, de vergonha que eu tinha de todas as vezes de ida e vinda. De ida e vinda. Todo mundo falando, por que essa mulher não se separa, essa mulher é tão bonita, por que ela não dá um fim nisso, não acaba com essa história, isso aqui, aquelas coisas que sempre tem, né, por detrás dos bastidores. E aí, eu fui para lá por conta dele, porque eu acreditava que ele, numa outra igreja, talvez ficaria melhor, talvez se converteria, né? Porque eu acreditava que não tinha tido ainda uma conversão genuína, não tinha ali um vínculo com o Senhor. Eu só ia me acabando aquele relacionamento. E aí ele fingiu, né? Ou ele realmente queria, né? Porque a gente não sabe o que realmente está até o que ponto outro, mas quando a pessoa demonstra, foi lá para a igreja, mas era um inferno. Ele fazia o inferno, era uma confusão danada, era um horror. E foi nesse período que eu entrei em depressão profunda por conta de uma fala dele. A fala dele era: eu vou te enlouquecer, eu vou acabar com a sua vida, a Giovana não vai ficar com você. Quando eu recebi essas palavras, a minha mente paralisou naquilo. Porque eu já sentia dificuldade de pensar que a minha filha, com 4 aninhos, teria que ficar indo e vindo em casas de pais separados, que eu não podia imaginar aquilo, que eu tinha medo dela sofrer algum abuso, dela sofrer alguma coisa, alguma violência longe de mim, então aquilo me cauterizava também. E nesse período da profunda depressão, que foi em 2015, esse ano faz 10 anos, eu comecei a pensar e eu entrei naquele joguinho, né? De que eu iria perder a Giovana, que eu era louca, que eu não cuidava bem da Giovana, que eu iria ser presa, ou então ele iria tomar a guarda da Giovana de mim, porque ele falava isso. E a covardia é muito grande, né? Eu acho que a gente, mulher, a gente tem que ter uma força mental muito grande, sabe? A gente precisa buscar isso dentro de nós, sabe? Uma identidade muito firmada também, né? Isso, uma identidade, uma autoestima. Digo, autoestima não é de beleza, não. Uma autoestima Sim. mesmo de ser forte, mas não é forte para a gente trabalhar e guerrear. Forte emocionalmente para a gente vir contra isso. Saber quem nós somos, quem eu sou. Não, eu não sou essa mãe. Isso não vai acontecer. Mas a nossa mente, ela é um campo minado, né? A gente vive surpresas no campo mental. E eu entrei em profunda depressão, emagreci 10 quilos nesse período. Eu fiquei muito magra, aí eu perdi toda a vontade de viver. Quando eu percebi que eu perdi a vontade de viver, foi quando eu não cuidava mais da Giovana. Quando eu não penteava mais o cabelo dela, quando eu não dava mais banho nela. E quando uma mãe, ela deixa de cuidar do filho, gente, essa mãe, ela realmente adoeceu, porque a gente tá doente, mas a gente cuida do filho, entendeu? Não tem como a gente não cuidar de um filho. Então eu percebi que eu estava doente, então eu busquei o psiquiatra, eu mesma fui pro psiquiatra, busquei e vi que eu não conseguia também dormir. Eu passei 3 semanas sem dormir. Então aquilo, a minha mente estava com muita confusão, eu não comia, eu não bebia, as pessoas me carregavam nessa época, quem me ajudava muito era a Cristiane, minha família, minhas irmãs. Eles, no início, né, foi muito a Cris, que ela estava muito perto ali da gente, com a Pri, elas me carregavam, me davam comida, colocavam comida para eu comer,
me chamavam para eu tomar banho, porque nada disso eu fazia mais. Eu entrei num estado vegetativo que eu só ficava no sofá, deitada, prostrada. Eu parei de trabalhar, parei de tudo. Então eu perdi tudo. Eu perdi todas as minhas mobílias, eu fiquei sem casa, eu fiquei sem nada, sem roupa do corpo para vestir, sem comida para comer. Eu comia pelas casas das pessoas, quem me oferecia uma comida que eu podia comer. E mesmo assim eu não queria comer porque eu estava sem. Você perde o apetite, né? Quando você está em depressão profunda, você não tem fome, você não sente mais nada, você não tem mais sentido a vida. Você olha o céu azul e você enxerga o céu como se estivesse cinza. Você está dentro de casa como se você estivesse dentro de um túnel negro, obscuro, que você não vê luz nem saída. Era assim que eu me sentia, né? Eu me sentia dessa forma. Eu não estava naquilo, mas eu me sentia daquela forma. E aí, nesse período de profunda depressão, foi quando eu estava nesse relacionamento com o meu atual esposo, que a gente precisou romper também, por conta que, logo que eu me separei, eu sabia que poderia voltar, né? Porque eu tinha uma dependência emocional muito grande e eu acreditava que aquilo era minha base e minha estrutura de família. E aí eu estava nesse relacionamento de namoro com meu atual esposo e a gente também precisou romper na época, porque eu ainda não tinha me separado, ter feito o divórcio, né, no papel. Então, era como se nós estivéssemos errados, né? Aparentemente, né? Que a gente também acredita, mas isso é uma outra história, né? Porque aí a gente vai entrar no campo religioso. Mas eu rompi com aquele relacionamento com o meu atual esposo para a preservação da vida dele e da minha vida também. Porque tinha ameaças, tinha muitas coisas que a gente precisou romper e eu também acreditava que eu tinha que voltar, mesmo diante desse cenário todo, dessas confusões todas, dessas opressões todas, eu acreditava que eu tinha que voltar. Quando eu cheguei na terapia, a minha terapeuta falava assim para mim, no conflito, né? Eu não queria nem mais ir na terapeuta no começo, porque a terapia é um confronto que você tem, né? De coisas que você não gostaria de ouvir, que é falado para você, né? A verdade dos fatos. Ela falava assim, você acha realmente que você precisa voltar para esse relacionamento? E eu acreditava, eu doente, eu sem dormir, eu sem comer, eu sem ver minha filha, eu falava, eu acredito que eu tenho que voltar. Porque senão eu não vou poder mais viver, senão não vou poder mais viver com a minha filha. Então eu tinha uma cegueira tão grande. A Gigi, nesse período, ficou com ele. A Gigi ficou nesse período maior parte do tempo com ele, porque mesmo eu doente, eu tentava meio que disfarçar para ele que eu estava bem. Entendi. Ele sabia que eu não estava bem, mas eu tentava disfarçar, ela ficava muito mesmo com ele, mas sempre que eu podia eu pegava ela. Uhum. E a minha família também não deixou eu abrir mão dela de tudo, que eles sabiam que eu ia dar cabo da minha vida, né? E aí, para resumir, eu fui morar em Rio das Ostras, minha mãe veio, me buscou, me acolheu, né? Porque eu já não tinha mais casa, não tinha mais nada, não tinha mais móvel. Aí a minha mãe falou, não, minha filha, Deus me livre, eu vou ver você morrer. Vou ver minha filha se findando na vida. E no meu aniversário de 29 anos, fizeram um almoço para mim, minha família, minhas irmãs, meus amigos, e naquele momento eu via eu sendo sepultada. E era só choro ali na sala, na casa da minha irmã na época, e eu estava muito debilitada, estava muito magra, e eu olhava para todo mundo, eu só fazia chorar, chorar, chorar o tempo todo, parecia um sepultamento, um culto fúnebre. E a minha mãe naquele dia, a gente celebrou meu aniversário, né? Comemorou, entre aspas, que eu só me via morta, só pedia a morte, só desejava morrer. E como eu tinha muito medo do inferno, né? Eu não tinha tentativas de suicídio, mas eu pensava muito, né, no suicídio. Quando eu fui morar em Rio das Ostras, que foi o pico dos pensamentos suicidas. Por quê? A depressão, ela é uma doença que te leva ao isolamento social. Você passa a não ter mais ali a convivência com as pessoas. Por quê? Porque você se torna uma outra pessoa, você perde a sua identidade por completo
e para você resgatar isso de novo só com muita vontade própria e muita terapia. Porque as pessoas, elas, quando estão com dificuldades mentais, elas têm que ir para o psiquiatra, gente, tem que tomar medicação. Pelo amor de Deus, não deixem de tomar medicação. Tome a medicação. Não pensem que é demônio. Eu sei que os demônios, eles se reaproveitam do nosso estado emocional, mas Sim. é um estado físico, emocional, psicológico, que é muito traumático. Que precisa de acompanhamento, precisa de terapia, precisa de oração, precisa de boas pessoas que abracem, que ouve, que te ouça, ou que só fique do seu lado, sabe? Não precisa de gente para adaptar, de gente para falar que é bobeira, que é frescura, que isso passa, que arruma um homem que passa, porque eu ouvia isso também, Meu arruma um Deus. namorado que passa, né? Arruma um namorado que passa, que a gente não vai falar hostilamente que o povo Sim, falava, né? sim. A depressão, ela mata. E ela mata muito, às vezes, não somente da depressão em si, mas de outras doenças, porque a pessoa fica muito fraca, fica muito debilitada. Então, qualquer gripe, qualquer outra doença vai levar à morte dessa pessoa. E a pessoa deseja a morte. Então, se os pensamentos são sombrios, se os pensamentos são negativos, se os pensamentos são destruidores, não tem vida que aconteça ali, sabe? Então, quando eu fiquei isolada em Rio das Ostras, que a gente já tá nas horas corridas, quando eu fiquei isolada em Rio das Ostras, eu só pensava em me matar. Eu olhava para o mar e falava, hoje eu vou me matar. Meu Deus. E aí teve um dia que eu confessei isso para minha mãe. A fala, ela é muito importante, porque a pessoa que está passando por depressão e por alguma questão psicológica, psicossomática, alguma doença da mente, ela não vai falar os pensamentos, ela não vai verbalizar. Então, é de suma importância quando a pessoa chega a confessar, gente, é porque ela já pensou muito. Muito. Muito, ela já pensou muito, muito, muito. E aí eu pensava, se eu morrer, eu não posso deixar minha filha aqui. Então, os pensamentos vinham, não, eu não posso morrer e deixar minha filha na mão dos outros, para os outros criar minha filha. Então, você pensa muitas coisas terríveis, sabe? Então, eu tinha tanto medo do inferno que aquilo me paralisava. Eu falava, não, se eu for para o inferno, não, eu não posso, eu vou me suicidar, eu vou para o inferno. Então, aquilo me paralisava, o medo. Porque eu não sentia amor, gente. Eu não sentia alegria. Eu não conseguia dar um sorriso. E quem me conhece sabe que eu adoro gargalhar, que eu adoro rir. E eu, naquele estado depressivo, eu não conseguia ver beleza na vida, eu não conseguia ver beleza na minha filha, sorrindo, brincando. Eu não conseguia, porque a pessoa está literalmente doente. A depressão é uma doença. E a causa da minha depressão não era física, não era biológica. A causa da minha depressão era emocional. Muita carga, sobrecarga emocional que eu vivi desde quando a gente nasce, porque a gente já é traumatizado desde que nasce. Você Sim. tem ali os seus traumas de infância, de família, de tudo. Todo ser humano vai ter. Junta com a sua dificuldade toda que você tem, com um relacionamento que foi conturbado, aquele gatilho de que eu não deveria mais viver, que eu era culpada de ter feito tudo errado, que eu fiz as escolhas todas erradas, então eu merecia morrer, eu acreditava que eu merecia morrer, que eu não tinha direito à vida mais, porque eu descumpri tudo que era para poder... Eu ainda colocava até Deus na parede, eu falava, Deus, eu sempre fui fiel, eu sempre fui obediente à sua palavra, eu sempre trabalhei na tua obra, por que eu estou doente dessa forma? Por que eu estou nesse caos? Eu tenho cartas escritas, pedido de socorro, eu escrevia, falava, Deus, me tira desse lugar, Senhor, me socorre. E ali eu vivi esse período de depressão, para resumir, né? Praticamente 2 anos que eu Meu vivi Deus. nesse período. Praticamente 2 anos. No período que eu saí da depressão foi quando o Thiago me buscou. Aí nesse período o Thiago me buscou em Rio das Ostras, me assumiu, assumiu a Giovana, saiu dos cargos que ele tinha na igreja, né? Que ele era do Ministério de Louvor, ele saiu,
ele entregou, o pastor falou, pastor, eu vou morar com a Natália, eu vou assumir a Natália, a gente vai viver junto, então estou entregando meus carros, e ele foi cuidar de mim. E aí ele me buscou em Rio das Ostras. Nesse período que ele me buscou, eu ainda tinha um restinho de dinheiro, acho que de fundo de garantia, alguma coisa, do FGTS, eu resgatei esse dinheirinho e eu aluguei uma casa aqui no Palmares, onde eu morava, para morar com a Giovana. A gente ainda não estava junto, literalmente, eu e ele. Mas ele assumiu um compromisso de cuidar de mim. E nesse cuidar de mim, a gente acabou morando junto, né? Ele foi morar junto comigo. E eu muito perdida, muito desorientada, não sabia o que eu queria. Não sabia mais se gostava dele. Então foi um risco também que ele correu nesse período. Porque eu já não sentia mais amor pela minha filha, quanto mais por uma paixão que estava no início do nosso relacionamento, que era muito pouco, né? Muito novo, muito frágil, né? Não tinha substância. Aí foram 2 anos de depressão. Eu fiz terapia durante todo esse tempo. Passei por vários médicos, fazia os tratamentos, tomava as medicações, ia para terapia com a doutora Patrícia na época. E aí, quando o Thiago me assumiu, cuidou de mim, era aqueles nuances, né, de altos e baixos. Um dia estava bem, 10 estava mal, um dia estava bem, 20 estava mal. Mas eu fui tentando me reconstruir os cacos que ainda sobraram de mim, né? Nesse período, o divórcio também estava para correr, eram muitas dificuldades que tinha ainda, porque eram muitos conflitos que ainda tinha com meu ex-marido em relação à questão do divórcio. Ele não queria dar o divórcio, né? Não queria que fosse um divórcio consensual, então me dificultava mais ainda, mexia mais ainda com questões mentais em mim, que eu tinha muito medo, tinha várias inseguranças em mim para não ir adiante, mas eu precisava ir adiante, porque eu já tinha realmente tomado a decisão de que eu não tinha condições de viver mais naquele relacionamento, né? E aí, desse período, com a chegada da gravidez do Benjamin, que eu me senti totalmente restabelecida. Eu já estava sendo acompanhada por terapia, mas ficava naqueles altos e baixos. Quando eu engravidei do Benjamin, eu senti que eu tinha ainda um sentido na vida. Então, eu me agarrei à gestação, né, a fecundação do bem, ali aquele iniciozinho que não sabia, mas eu me agarrei àquilo que eu falei, não, se tem uma vida sendo gerada dentro de mim, então é porque eu ainda tenho um propósito. E aquilo ali me deu tanta força, aquela vida do Benjamin foi a minha cura. Aí eu falo que os meus filhos, né, a Giovana, ela não me permitiu entrar na gravidez, né, na depressão, que era para ter entrado nessa depressão profunda lá na Giovana, e eu não entrei. E o Benjamin foi a minha cura, porque foi a outra gestação que eu saí por completo. Aí eu comecei a voltar à minha vida ao normal, comecei a andava com o barrigão para cima e para baixo, subia aquele Palmares e descia, que a Giovana estudava no Simão Ladeira, e eu morava lá embaixo no Palmares. E eu ia toda feliz buscar minha filha, voltava. E aí ali a nossa vida começou a dar continuidade, o Thiago começou a trabalhar. Nesse período também que ele cuidou de mim, nós estávamos desempregados, nós vivíamos de cesta básica, minha sogra me ajudava muito, minha família, a Cris, minhas irmãs, eles que nos sustentavam praticamente, porque o Thiago sem trabalhar. E foi mesmo um cuidado mesmo do Senhor, porque como que eu ficaria sozinha também dentro de casa, isolada nesse período, estava com depressão, se eu não tivesse os cuidados dele? Então ele cuidava de tudo, limpava a casa, fazia comida, cuidava da Giovana, cuidava de mim, né? Fazia tudo que ele podia para poder a gente ter um bem-estar. Então ali eu comecei a ver sentido, eu comecei a ver que eu podia ser amada, respeitada, cuidada, valorizada. E fomos vivendo. Quando o Benjamin nasceu, a gente deu entrada no nosso casamento e eu já estava curada totalmente da depressão. E a nossa vida começou a se encaminhar, tudo começou a voltar para o seu devido lugar. E hoje nós estamos aqui, vamos fazer 10 anos de casado. Nem parece que essa história tem 10 anos, né? É, rápido. Parece que foi ali, né? Mas Parece que tem foi 10 ontem. anos. Parece que foi ontem. Então, assim, algumas pessoas que me acompanharam, né? Ali na igreja, muitos não sabiam a real história, né?
eu e o Tiago, nós fomos taxados como adúlteros, o Tiago foi taxado como meu amante, foi Meu muita Deus. confusão, né? Mas que o tempo e Deus, ele se encarrega de tudo, sabe, Vanessa? O tempo e Deus, eles são os nossos melhores amigos em todas as jornadas. Eles se encarregam de mostrar e revelar tudo a seu tempo. Quem é, o que e que realmente é a história, né, de tudo. E se a gente vive no nosso decorrer, né? Então, eu vivo esse período agora de ajudar as pessoas, de derramar dessa gratidão que o Senhor me deu, né, da oportunidade de ter uma vida. E eu gosto de dividir isso na forma de ajudar as pessoas, de alguma forma que eu entre na vida delas, eu possa fazer alguma diferença, seja a forma como for necessária. Eu acho que eu acredito que a minha vida agora, o sentido é esse, para sempre E, ajudar e como, alguém. e como que foi para você o sentido do perdão nessa questão toda? Como que foi liberar o perdão, né, que a gente conversou antes, eu sempre converso antes com as Olivas. Como que foi esse período de liberar o perdão a quem te fez tanto mal, a quem te maltratou emocionalmente, né? Graças a Deus você não passou por nenhuma agressão física, isso é bom, glória a Deus. Porém, a Bíblia ela é muito explícita em Malaquias 2, que diz que o adúltero ele cobre o corpo de violência, seja essa violência qual for, né? Hoje nós temos os estudos, hoje nós temos palestrantes, hoje nós temos a informação de que violência não é só física, é a violência verbal, é a violência financeira, é a violência sexual, né? Quando o homem fica ali trabalhando na tua mente, porque eu te traí, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque você está num período de resguardo, eu tenho as minhas necessidades, olha só. A gente precisa entender, mulheres, nós precisamos entender que a culpa é sempre do traidor, ok? Jesus ele não teve culpa alguma de ter sido traído por Judas. Nenhuma. Jesus ele foi tão mestre de Judas quanto foi mestre e amigo dos outros discípulos. Ele fala para todos os discípulos: hoje eu não chamo vocês mais de alunos, hoje eu chamo de servos, eu chamo vocês de amigo. Ele e Judas estava ali, inclusive. Então, assim, nós precisamos entender que a culpa é sempre do traidor, a culpa não é nossa. Eu sei que passa pela cabeça das mulheres, o que que eu fiz de errado para ter sido traída? Mas a culpa não é sua, mulher. A culpa é do traidor, né? Que desde o Éden, Adão colocava a culpa na mulher. Colocou a culpa na mulher, colocou a culpa em Deus, né? Essa foi a mulher que tu me deste. Então Adão colocou a culpa em todo mundo, menos nele mesmo, quando que a missão primordial era dele, de guardar tanto a Eva, tanto de proteger a Eva, como de guardar os mandamentos de Deus. Tá? Independente de ser cristão, que no caso da Natália ele é cristão, era cristão na época, independente de o homem ser cristão ou não, ele sabe, Deus colocou isso no ser humano do que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Até porque ninguém sai por aí matando, roubando a torto e a direito só por não ser cristão. Não são só, né, a gente que sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe que não pode adulterar, sabe que não pode trair. Se casou, seja fiel com a tua esposa. Então, como que foi esse período? Eu sei que a gente já ultrapassou, mas é necessário isso, a gente falar da nossa parte de liberdade, de ser livre, né? Porque enquanto a gente não perdoa o ofensor, Deus não nos perdoa. O Pai Nosso é o seguinte, né? Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido, outras traduções vai dizer. Mas
E outra, a gente não consegue ser livre totalmente, porque a inclemência, a falta de perdão, ela te aprisiona nessa pessoa que você não libera o perdão. Então, como que foi, Natália? Ninguém melhor do que você para explicar e ensinar essa mulher que precisa liberar o perdão. Às vezes o marido já até morreu, né? O traidor já até morreu, né? Mas a pessoa está ali ainda remoendo, mas que fulano me fez sofrer, fez isso, fez aquilo. Mas em nome de Jesus, como que é esse liberar de perdão e essa soltura, essa liberdade para essa mulher? Então, mulher, isso não vai ser algo fácil, nem da noite para o dia, nem só pela tomada de decisão, que o perdão é decisão. Nós decidimos perdoar. Não é um sentimento que a gente, eu vou me sentir que eu vou perdoar. Não, não é isso. Perdão é igual amar. A gente decide amar e a gente decide odiar. Então, o perdão, ele é decisão. A partir do momento que a gente decide perdoar o ofensor, o traidor, quem fez qualquer coisa contra a nossa vida, você vai precisar muito de quê? Do Espírito Santo, porque sozinho a gente não consegue. Não adianta. Esse é um caminho muito árduo, muito difícil, e a gente vai precisar desse ajudador nesse caminho. Então, o caminho da minha cura foi o perdão. Eu nunca tive nenhuma resistência em perdoar. Eu sempre fui muito liberal de antemão, porque eu acredito na palavra, vivencio e me esforço para cumprir o que a palavra diz. Então, eu de imediato eu já declarava perdão. Só que isso não é assim, gente, porque a gente que foi ferido, que foi traído, que foi machucado, apunhalado pelas costas, você sangra em vida. Essa é a verdade, né? Porque a traição é isso. É uma facada que você toma pelas costas, que vai te rasgando e você vai vivendo aquela dor. E aí, para eu liberar, eu orava muito ao Senhor. E tinha muitas noites que eu clamava, pedia a Deus para eu liberar o perdão. Mas, conforme eu falei com a Vanessa no WhatsApp, teve um filme que eu indico vocês verem, que foi o Cabana. A Cabana. Esse filme, ele deixou muito claro para mim, na época, como que era o sentido do perdão. Porque aquele pai precisava perdoar o assassino da sua filha. Então, aquilo era muito doloroso, né? Muito forte. E aí, aquela mulher que representava Deus, ela falou para ele assim: você vai precisar vir nesse caminho outras vezes. Se for necessário, você vai precisar vir até 1000 vezes. Meu Deus. Porque o perdão é todos os dias, é todo o tempo. Então, eu perdoava, declarava o perdão, mas eu ainda tinha um sentimento de dor, de angústia, de aprisionamento. Então, quanto aquilo ainda te consome, é porque a gente ainda não conseguiu liberar totalmente o perdão. Isso é uma construção que a gente vai fazendo, porque a decisão você tomou, você está diante do Senhor, você está liberando, só que existe esse caminho a percorrer até o final para você ser por completo liberto. Porque a pessoa que traiu, ela vai continuar vivendo. Vai viver a vida normalmente. E a gente, que foi o ferido, que não merecia, é que fica aprisionado ao outro. Então, assim, você carrega aquela pessoa, o peso daquela pessoa, quando você não perdoa, quando a gente não perdoa. Mas quando a gente decide perdoar, ali já tem o quê? A predisposição. Então, Deus já te recompensa. O Senhor já vem. E aí o Senhor vai vindo e vai trabalhando. Então, teve várias noites que eu orava. Teve noites de eu grávida do Benjamin, que eu orava, liberando perdão. Eu falava o nome, né, do meu ex-marido, eu declarava, eu falava, não, eu te perdoo, em nome de Jesus eu te perdoo. E eu senti realmente a verdadeira libertação em mim, dessa questão do rancor, da angústia, da mágoa, foi quando uma noite eu chorava muito, gritava, rugia na minha sala, umas 3h pouca da manhã. O Thiago trabalhava num lugar longe, que ele precisava sair de madrugada, e eu orei assim que ele saiu. E aquele dia, eu na minha sala, eu e o Espírito Santo, eu consegui me ver totalmente liberta daquele sentimento, daquele aprisionamento. Porque eu sentia que eu não estava mais presa àquilo. E aí, quando eu percebi isso, foi quando eu olhei
né, pro meu ex-marido, porque a gente tem contato, ele busca a Giovana o tempo todo, e eu olhei para ele, eu não consegui sentir mais nada. Raiva, Aleluia. rancor, angústia. Eu olhar para ele e não desejar nada. Eu nunca desejei mal para ele, porque ele é o pai da minha filha. Mas eu tinha muito ressentimento, muita angústia das dores que ele me causou. E eu não podia ficar carregando aquilo dentro de mim. Quando eu olhei para ele e eu não vi mais nada de sentimento, ressentimento, foi quando eu me senti totalmente liberta e livre desse jugo, desse peso que a falta do perdão ela faz com a gente, nos carrega para um Aleluia. lugar que não é nosso. Porque o Aleluia. nosso lugar é um lugar de liberdade, nosso lugar é o Aleluia. lugar nós somos escravos de Cristo, mas nós somos libertos. É difícil de compreender isso, quem não entende a palavra, porque a gente, como pode ser um escravo preso a Cristo e ainda ser liberto? Livre. E ainda ser livre. É isso que nós somos. Nós Uhum. não obedecemos à voz do nosso Senhor, nós obedecemos à voz de comando dele. Quando nós obedecemos, ouvimos a voz do nosso Pai, a gente entrega tudo, a gente devolve tudo. Então, o que eu podia era isso, porque se ele já tinha perdoado, quem seria eu para poder carregar aquilo? Não poderia carregar. Então, eu fui completamente assim, dependente e insistente no perdão, porque muitas pessoas vão deixar passar batido ou vão falar assim: ah, não, já perdoei, já liberei. Mas no fundo, carrego aquela mágoa, aquela angústia que só aprisiona ela. Então, Só todas as ela. vezes que me vinham na mente, que retornava, eu falava: não, eu já perdoei. Não, isso não vou ser acusada mais. Não, eu declarava em alta voz, eu falava pela cozinha, onde eu estivesse na minha casa, eu declarava e eu falava: não, já perdoei, é perdoado. E assim foi. Uma das coisas que a gente precisa entender é que todos nós fomos perdoados. A Bíblia fala que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Não foi só o ofensor que pecou, né? Não foi só o assassino que pecou, não foi só o bandido que pecou, não foi só o ladrão da direita que pecou, o ladrão da esquerda que pecou. O único que não pecou foi Jesus. Todos pecaram. Então, da mesma maneira que nós merecemos, precisamos, melhor dizendo, do perdão de Deus, essa pessoa também precisa do perdão de Deus. E enquanto a Bíblia fala que o que dois ligam na terra, há ligamento, há ligação no céu. Se a gente não libera perdão aqui para essa pessoa, também não há perdão para ele lá no céu. E como é que é isso? Nós vamos nos manter no inferno, nós vamos nos manter nesse lugar de inclemência, nesse lugar de ódio, de rancor, de mágoa, até quando? Né? A Bíblia fala que pecado não confessado, mágoa, isso tudo traz dor aos ossos. Isso esmaga o osso da gente. Já basta o nosso processo de esmagamento de azeitona a azeite, gente. Não precisa mais você ficar guardando qualquer coisa, nós ficarmos guardando qualquer coisa que alguém nos faz, alguém nos magoa, ou nos ofende, ou nos humilha, nos envergonha, seja lá o que for, ou nos rouba, né? Ficar guardando isso para esmagar por dentro aquilo que o Senhor nos fez para sermos livres. Outra coisa que nós precisamos entender é que quem quebra a aliança do casamento é o traidor. A aliança, ela é feita de lealdade, fidelidade, amor e renúncia. Quando há quebra de aliança, você não está mais obrigada a se manter nessa aliança. Isso também para mim foi muito difícil eu entender, né? A gente é criado, né, principalmente as mulheres, para aceitarmos tudo, mas nós não precisamos aceitar tudo. Sim, Precisamos primeiramente perguntar ao Senhor: Senhor, o Senhor está nesse negócio? Porque o Senhor está aqui, o Senhor está daqui 10 anos, né? O Senhor está no futuro. Então, ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, isso também é muito importante. Senhor, isso é uma fase? Vai passar? Porque ninguém está isento de errar.
né? A Bíblia vai dizer que tirando o pecado de Davi com a Betseba e com Urias, o marido que ele mandou para a morte, tirando isso, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele obedecia em tudo ao Senhor, com exceção de um pecado, de um momento de pecado, de ociosidade de Davi, sei lá o que que deu na cabeça dele, e que ele foi lá e pecou. Infelizmente, trouxe consequências para o resto da vida dele, trouxe, mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu verdadeiramente. Então, nós temos que perguntar ao Senhor: Senhor, há possibilidade de um renovo, de uma restauração nisso, nesse sentido? E o Senhor, ele vai nos dizer, o Senhor, ele tem prazer na nossa felicidade. Amém? Sim. Então, a Amém. gente precisa ter esses ouvidos sensíveis e o ouvido e o coração pronto para perdoar 70 vezes 7. Isso aí. Quando nesse sentido aí do findar do casamento, é perdoar todas as vezes que você se lembrar, porque a gente não Isso tem aí. amnésia, né, Isso aí. Natália? Isso aí. É. Desse jeito. A única pessoa que lança nossos pecados no mar do esquecimento é o Senhor. Nós lembramos. Mas é 70 vezes 7. Toda vez que lembra, eu te perdoo em nome de Jesus. E lembrou de novo, eu te perdoo em nome de Isso Jesus. aí. Veio buscar as crianças, a criança, eu te perdoo em nome de Jesus. Vai em paz, unge a criança, abençoa a criança, para que ela também não guarde nenhuma mágoa disso tudo que viveu. Mas é 70 vezes 7. O perdão é o caminho da verdadeira libertação. É na leitura da palavra, porque pessoas feridas ferem. Se Uhum. Natália não tivesse sido curada, hoje Natália ia ferir o marido dela, ia ferir o filho dela, ia ferir o futuro namorado da filha, ia ferir o futuro namorado da enteada. Pessoas feridas ferem, agora pessoas curadas curam e Segura. ministram cura na vida de outras pessoas, e é o que a Natália é hoje, amém? Aqui, Amém. Amém. para não ficar nas nossas palavras, Isaías 1:6 está separado aqui sobre o óleo para cura de feridas, né? Cadê meu ajudante aqui? Que a pessoa, né, passa dos 40, é uma luta. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada são. Somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Olha isso. Olha a importância de nós nos permitirmos passar. A culpa não foi da Natália, mas ela se permitiu passar por esse processo de azeitona, hoje ser azeite e curar feridas na vida de outras pessoas, porque a vida é isso. Umas são machucadas por pai, por mãe, outras são machucadas com violência sexual, infelizmente, por pedófilos na sua infância. Outras são feridas por traição de qualquer outro tipo, de amigas, sei lá, de pastor, infelizmente, o ser humano é passível Pessoas, né? né, de pessoas, de errar, de erro. E hoje a Natália é um azeite puro e Amém. trabalha com esse azeite curando feridas de outras pessoas, né? Se um dia passarem por ela mulheres que já devem ter passado, né? Mulheres com feridas na alma, com depressão, seja lá por qual motivo for, a Natália é prova viva de que o Senhor cura, liberta e nos usa para curar e libertar outras pessoas. Não é isso? Verdade, verdade. Com Hoje, certeza. qual é o seu trabalho hoje? Qual é o seu ministério hoje? Hoje o meu ministério é servir ao Senhor. Sou filha dependente do nosso Deus Altíssimo. Trabalho servindo ao Senhor da melhor forma que Ele deseja, né? Cuidando de pessoas. Hoje eu estou finalizando, né? Meu término de psicanalista, se Deus quiser, pegando Olha minha aí. carteirinha.
E eu vou cuidar de outras mulheres também, assim como Em eu um nome dia de Jesus. fui cuidada. Essa é Em a minha nome de missão, Jesus. cuidar de pessoas. Essa é a É minha missão, isso. esse é o meu ministério. A gente está aqui conversando, passando o nosso testemunho, porque mulheres, a gente precisa, a Bíblia fala que através de nós Satanás seria esmagado, né? A serpente seria esmagada. E nós temos esse poder, essa virtude de esmagar Satanás, de esmagar a serpente quando ela se apresenta para nós, quando ela tenta entrar no nosso Éden, que é a nossa casa, que é o nosso lar. Né, para se aproximar dos nossos filhos, nós temos essa virtude e nós precisamos ser fortes, né, e fortificar umas às outras. A Natália é palestrante, dá palestra, não fala tudo não, ela é muito humilde. Ela dá palestra, eu já te indiquei para uma amiga, para uma Oliva que passou por aqui há um tempo, para falar para mulheres sobre esse período da depressão, a cura, o perdão, né, que faz toda parte do processo. Você também deve ter passado pelo mesmo processo que eu passei há um tempo no meu divórcio também. Eu precisei liberar a cura, o perdão para mim também, para minha filha, por ter tirado ela, privado ela do pai, porque no meu caso eu fui quem pediu o divórcio no meu primeiro casamento, e eu tive de passar por esse processo de pedir perdão à minha filha, de pedir de perdoar a mim mesma por Sim, ter passado por esse processo, né, do divórcio e tê-la privado da companhia do pai. E você também deve ter passado por isso, que eu acho que todas nós um dia passamos, né, de se sentir sempre culpada por tudo, né? é, Mulher é muito frágil nesse sentido. E hoje a Natália palestra sobre isso, né? E, e igrejas que precisam, a Natália está aí, psicanalista, já passou por essa experiência, é uma mulher de Deus, eu atesto e uhum, testifico. A nossa igreja, né, Ministrando em Fé, também testifica o Senhor na vida da Natália, o comportamento, o bom comportamento. E igrejas, deixem de julgar pelas aparências. Quando você, como igreja, vira uma pessoa passando por um processo de esmagamento ou um processo de traição, um processo de findar de casamento, ajude, não sim, julgue, ajude, verdade. não taque pedra sem saber das coisas, sem ter conhecimento de causa. E enquanto não tem conhecimento de causa e não pode ajudar, ore, ore. Verdade. Ore muito, porque não foi a Natália quem quebrou a aliança, né? Então, em nome de Jesus, né, que você seja, como igreja, uma igreja que cuide, não uma igreja que condene, né? Que até porque esse pecado não foi para a morte, isso que a Natália passou não foi para a morte. A Bíblia fala que quando você vê um irmão em pecado, mas que não seja para a morte, você ore por ele, a não ser que seja um pecado para a morte. Não foi o caso da Natália, tá? Então, Deus sabe por que a gente precisa falar isso e para quem a gente precisa falar isso. A gente não estava planejada falar isso, mas eu também já passei por isso aí que você passou, né, muitos anos atrás. E, ao invés não julgo, eu também estava errada. Mas ao invés da igreja abraçar e cuidar e disciplinar, a igreja com essas atitudes acaba nos afastando ainda mais. Mas Deus é bom, Ele é É, justo, Ele é misericordioso e Ele nos traz de volta, graças a Deus. E perdoa todos nós dos nossos sim, pecados. Né? É como verdade. Paulo, né? Saulo, antes de se converter, ele pecava, mas pecava achando que estava fazendo certo. Então, Deus perdoa essas pessoas, assim como nos perdoou, e nós também perdoamos elas em nome de Jesus. Natália, muito obrigada pelo Obrigada a seu você. testemunho.
pelo seu compartilhamento de vida, né? Que essa live alcance muitas pessoas, mesmo com o tempo ultrapassado, mas que vale a pena assistir, aprender, ouvir e tirar bons frutos desse testemunho. É isso que a gente espera e é por isso que a gente está aqui. Você Oro, ora para oro sim. finalizar, ora Oro. por essas mulheres que talvez estejam passando pelo mesmo processo que você passou, venceu, mas mulheres que por traição, por outro tipo de violência, violência sexual, violência financeira, violência moral, se você lembrar de mais alguma violência aí, pode orar por isso. E que Deus tenha piedade e que o Espírito Santo esteja presente. É moto, Moto, né? moto, é, Ai, moto. misericórdia. E eu tô com fone, dói no meu cérebro. Que tenha piedade dessas pessoas e que essas pessoas tenham direcionamento do Espírito Santo para saírem dessa situação, saber a hora de calar, a hora de falar, a hora de desistir, porque Eclesiastes também fala isso, a hora de lutar e a hora de desistir de lutar. Então, em nome de Jesus, ora por essas mulheres. Amém. Senhor, ó Deus e Pai, diante de Ti, Senhor, na Sua graça e na Sua misericórdia, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, através desse canal da internet, Senhor, contribuindo, Senhor, com a nossa vida, com a nossa história. Eu quero já de antemão, Senhor, te agradecer, Senhor, pela vida da Vanessa, Senhor, por Obrigada, tudo que ela Senhor. tem vivido, Senhor, e mesmo assim, Senhor, ela tem enfrentado diante das situações e das circunstâncias juntamente contigo, Pai. Eu Amém. creio, Senhor Jesus, que esse canal, ó Pai, que tem sido, Senhor, um derramar de bênçãos, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai, através desse projeto Olivas, Senhor, ainda alcançará, Senhor, lugares imagináveis para a glória e Em honra do nome teu de santo nome, Jesus. Jesus. Nessa mesma comunhão, Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, imensamente, Pai, por mulheres, Senhor Jesus, que estão cativas, presas, Senhor, em relacionamentos doentios, ó Pai, que não se veem, Senhor, fora dessa situação de isolamento, de uma doença, Senhor, emocional, Senhor, que foi aprisionado, ó Pai, mentalmente, Meu fisicamente, Deus. brutalmente, Senhor, que foram adoecidas, Senhor Jesus, que são Em nome de obrigadas, ó Jesus. Pai, a aceitar o inaceitável, Senhor, porque, Deus, Tu és um Deus tão bondoso, Pai, tão grandioso, Senhor, Em nome de que muitas das Jesus. vezes, Senhor, quando estamos nesse cenário, nós não enxergamos nem o Senhor, Pai, porque a Meu gente já não tem Deus. nem esperança, Deus. Meu A gente não tem Deus. nem esperança mais, Senhor, do que a gente pode confiar, ó Pai. A gente Nossa. perde a esperança, a gente perde o brilho no olhar, a gente perde a doçura, a alegria, o amor. Mas, Deus, eu quero te pedir a tua misericórdia, Pai, que alcance cada lar, Senhor Jesus, que é a nossa voz entronizar, Senhor. Que não seja a voz da Natália, que não seja a voz da Vanessa, mas que seja, Senhor, a Aleluia. tua voz, Senhor, entrando nos lares. Depois que essa live ficar gravada, Senhor, pessoas possam vir, mulheres possam vir, Senhor, dar os testemunhos, dar, Senhor Jesus, que elas conseguiram vencer, que elas conseguiram sair de Aleluia. relacionamentos abusivos, tóxicos, doentios, Senhor, Meu e que elas Deus. estão, Senhor Jesus, passando pelo processo, mas que contigo, Senhor, que és, ó Deus, o nosso Senhor, o nosso bom Deus, o nosso Pai, é o nosso primeiro marido, Senhor, é quem cuida da gente, Aleluia. zela por nós, ó Pai. É o nosso judeu rico, Senhor, que não nos Aleluia. desampara, Pai. Tu és sim, Senhor, o nosso Deus bondoso e forte do qual nós podemos sim confiar. Senhor, alcance a vida dessas mulheres, Senhor. Alcance, Senhor, a vida, Senhor Jesus, dessa mulher que está desenganada, Meu sofrendo, Senhor, de todas Deus. as formas, ó Pai, o que não poderia Em nome de sofrer, de Jesus. Em quem nome era de para Jesus. cuidar, de quem era para entregar a vida, se fosse preciso, como a tua palavra diz, Senhor, que o Oh, marido entrega a Deus. vida pela esposa e morre por ela, Senhor, porque foi o que o Senhor fez pela tua igreja, Senhor, como nosso marido, Senhor, morreu por nós, se entregou por nós, Senhor, para que pudéssemos ter uma vida livre. E eu declaro a libertação dessas mulheres nessa noite,
noite. Eu Em declaro no nome de nome Jesus. de Jesus, livres desse cativeiro, em nome de Jesus, que elas Aleluia. sejam alcançadas pela graça e o favor do Senhor. Que a graça do nosso bom Deus, que a Em nome graça do de nosso Jesus. Senhor Jesus, o Filho de Deus, Jesus. alcance essa mulher, alcance essa família, alcance esses filhos que não mereciam sofrer dessa forma, alcance essa geração, Senhor, porque o Senhor nos diz que até 1000 gerações, Senhor, da qual nós declaramos, Senhor, debaixo da tua bênção será alcançada. Em E nome eu de declaro no Jesus. nome de Jesus, Senhor, essas mulheres serão, Senhor, mulheres Em nome de transformadas pelo Jesus. Senhor, Em impactadas pelo nome teu de amor e teu Jesus. cuidado, fortalecidas pela tua mão Jesus. Em forte, nome de Deus, que Jesus. vai dar um basta nessa relação doentia, que vai dar um basta nesse doente que quer acabar com a vida delas, mas o Senhor não. O Senhor está dando um basta Aleluia. hoje para a vida delas e um renascimento, uma transformação, Senhor, de vida, de alma, Senhor, e de mudança por Aleluia. completo. Eu creio, Senhor, que assim como o Senhor Jesus. fizeste na minha vida, Senhor, o Senhor fará na vida dessas mulheres. Em nome de Alcançará, Jesus. Senhor, a tua bênção sem medida e transbordante na vida delas. É o que eu Aleluia. te peço nessa noite, Senhor, e desde já eu confio. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, não nas minhas palavras, mas no teu nome, Senhor, serão alcançadas. Essas bênçãos invadirão a vida dessas mulheres e serão tocadas. Em o nome de Em nome de Jesus, Pai. É o Jesus. que eu te peço e desde já eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continue abençoando a vida da Vanessa, a vida da sua irmã, nesse projeto, Em nome Senhor, de nessa Jesus. direção, ó Pai, na vida de mulheres. Deus guarda a vida do Heitor, a vida da Camila, a Guarda vida da sim, Suzana, Jesus. Senhor. Aleluia. Guarda, Espírito Santo de Deus, os Em filhos da tua filha, Senhor. Guarda, Senhor, os filhos da irmã, Senhor Jesus, da Vanessa, sua esposa, nome de sua casa, Jesus. Senhor. Guarda Aleluia. esta família, Senhor, que de uma forma, Senhor, está lutando, Pai, contra a voz do inferno, Senhor, que de alguma forma, Senhor, está lutando contra essas potestades e principados, ó Pai, mas nós sabemos que em teu nome, Senhor Jesus, elas encontram resposta, elas estão Aleluia. respaldadas na tua palavra. E eu declaro em nome de Em Jesus, nome de Jesus. sejam Amém. Em nome abençoadas de no nome de Jesus. Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graças te Aleluia. damos, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus te abençoe, minha querida. Deus abençoe sua Amém, casa, seus amém, filhos, a amém, enteada, que é filha do coração. Sei bem como é, também amém, tem uma. Que Deus abençoe sua amém, casa, seu ministério, seu chamado, e que você continue sendo essa bênção, e que Deus transborde na tua vida, medida sacudida e transbordante, em nome de amém. Jesus. Em nome Seja de em Jesus. palestras, seja na intercessão, que você é uma mulher de intercessão e por onde você passar, que você venha derramar esse azeite puro em Amém, nome de amém. Jesus. Sua família seja alcançada e que eles sejam além daquilo que você pede ou pensa para eles, Amém. em nome de Em Jesus. nome de Um Jesus. beijo, Um muito beijo. obrigada, Deus Obrigada a abençoe. você. Tava com saudade de te ver. Deus te abençoe, tá? Amém. Tá. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau. Beijo, beijo. Beijo. Beijo a todos que ficaram aqui. Hoje eu não vou falar nome por nome, que tem muita gente, graças a Deus. Mas a todos que assistiram, compartilhem esse testemunho com quem precisa, em nome de Jesus. Um Em nome beijo, de Deus Jesus. abençoe. Beijo. Tchau.